E torná-lo mais útil significa assegurar que sirva a produção. É a finalidade de crédito, ou seja, você sobretudo a produção e sobretudo a produção inovadora, que tem a máxima prioridade. Então, isso não deve ser uma campanha contra o elemento especulativo nas finanças, porque a especulação serve uma função de alocar riscos e de desenvolver conhecimento. Mas o elemento especulativo tem que estar sempre a serviço da economia real. Então, por exemplo, as opções no mercado de commodities têm a função de aumentar a liquidez. Mas no mercado acionário, onde as opções foram inventadas como instrumento para conter o risco, foram transformadas num instrumento de apostas. Cassino. E o oposto, num cassino. Sim. Se transformou, né? O jogo do bicho 2.0. A gente tem N exemplos de como aquilo ali funcionou como um cassino, né? E, professor, até para a gente ir para a reta final, eu gostaria de saber se, do ponto de vista da ascensão da extrema-direita, representada pela eleição do Trump, representa ou serve a instabilidade no mundo, aí, no que diz respeito a conflito? Aumenta a escala de violência. Já vi, teve um atentado, né? Como no Brasil. Governo Lula, qual é o problema? Não tem rumo. Está perdido. O governo Lula está perdido, não tem rumo. O problema geral no mundo é que não tem rumo. Lula é um exemplo extremo, é uma forma extrema de um problema generalizado do mundo. Não tem rumo. Especialmente não tem rumo produtivista ou capacitador. Essa terminologia de esquerda e direita não significa muito. Nós teremos que reconstruí-la. O que eu acho que deve ser a diferença entre o conservador e o progressista? São dois critérios. Primeiro, na prática. O conservador é aquele que julga que os projetos pessoais e nacionais têm de ocorrer dentro do horizonte das instituições estabelecidas. Esse é o conservador. E o progressista é aquele que diz que nós só podemos efetivar os nossos ideais e os nossos interesses atravessando a fronteira das instituições existentes. Não da forma como o marxismo imaginou, ser um sistema indivisível, substitui um sistema por outro. Isso não. Isso é uma fantasia. A verdadeira reforma estrutural é sempre fragmentária. Então, esse é o primeiro critério. Aceita ou não aceita a ordem institucional existente como horizonte. O segundo critério tem a ver com a finalidade. Quem são os conservadores? Os conservadores são aqueles que julgam que é natural que a vida humana seja pequena. E só os únicos isentos desse destino de pequenez são as elites. De heróis, de santos, de inventores, de disruptores, todo o resto da humanidade pequenez. A não ser nas guerras, nas grandes emergências nacionais, onde temporariamente a maioria é liberada do destino do apequenamento. E os progressistas, o que são? Os progressistas são os que julgam que não é natural que a vida humana seja pequena. Que todos podem aspirar a uma vida maior.